Aqui é o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica e hoje eu vou mostrar uma comparação entre as técnicas de programação cascata elétrica com flags, cascata elétrica com variáveis e a linguagem Graph7. As técnicas cascata elétrica com flags e com variáveis eu vou usar a linguagem Ladder e a linguagem Graph7, que é uma linguagem estruturada, ela vai ser implementada na própria linguagem Graph7, na linguagem Sequential Function Chart. E para que essa comparação fique bem didática, eu vou usar esse ambiente virtual, que é um controlador de semáforos, é um ambiente virtual dentro do software SIMAC 3D, da empresa Alton. É um software que simula ambientes de máquinas e um deles é o semáforo, então. Acompanhe o vídeo aí. Então vamos lá fazer essa comparação entre essas técnicas e essas linguagens de programação. Para fazer essa comparação, então eu estou usando aqui o software Codesys. E aí vou mostrar para vocês aqui, versão 3.5, Service Pack 15 para 64 bits. Então o Codesys é um software aberto, software gratuito. Hoje então eu estou usando o Codesys raiz, né? O Codesys raiz aí. Então uma das ferramentas é o Codesys e a outra ferramenta que eu estou usando aqui é esse simulador didático de máquinas SIMAC 3D da Alton, automação e robótica. Aqui o SIMAC ele usa a comunicação Modbus, né? Modbus TCP, que é uma comunicação industrial, uma comunicação muito robusta. E aqui, dentro do SIMAC, eu tenho 5 ambientes de simulação de ambientes, né, de máquinas. Então, vejo que eu tenho 3 ambientes muito conhecidos, né, da gente, porque eles são do nosso dia a dia, né? Então, eu tenho aqui um portão de garagem, um elevador de pessoas, um elevador de 4 andares e um controlador de tráfego por semáforo. Então, esses 3 elementos são do nosso cotidiano. Todo dia, praticamente, a gente passa ou tem contato com algum desses três elementos, né? E aí eu tenho também aqui um simulador de uma planta de controle de nível e temperatura. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma automação de controle de processos contínuos. E eu tenho um classificador de peças, que é uma automação de processos discretos. Então é um manipulador, então, tem 2 manipuladores, tem uma esteira transportadora. Então aqui, para fazer essa comparação entre essas linguagens e essas técnicas, eu vou usar o controlador de tráfego de semáforo. Então aqui é um ambiente que todo mundo conhece, né? Praticamente quem não viu aí um semáforo, um controlador, né? Então aqui eu tenho um ambiente virtual. Aqui ele está em manual, então no modo manual eu posso acionar as lâmpadas aqui de forma manualmente, né? Todas as lâmpadas dos semáforos, posso ligar, desligar, né? Eu posso chamar as pessoas aqui para fazer a travessia, então elas vêm e tentam fazer a travessia, digamos assim, né? Eu posso chamar carros aqui, tá? Então os semáforos estão desligados, os carros vão passar, e aí eu posso ter problemas de colisão, por exemplo. Né? Então, justamente, no modo automático aqui, aí no modo automático, o simulador ele vai se comunicar, então, com o CLP, né? com o Codesys, com o CLP virtual, na verdade, e aí o CLP virtual vai estar rodando o meu software, e o software vai controlar os sinais das sinaleiras, dos semáforos, os sinais para os pedestres, para as faixas, né? Enfim. Então, aqui é um ambiente bem legal, bem bacana. Eu chamo aqui os pedestres, eu posso trabalhar com cenas, com câmeras diferentes. Então o pedestre chega, está fechado, ó, vejo, fechado, então ele não passa, né? Então se eu chamar um carro aqui para atravessar na rua B, o carro vai ficar parado. Vejo que aqui já abriu o sinal para o pedestre passar, ele já saiu daqui porque já passou o carro, né? E o pedestre de lá ele não vai passar porque não está na vez dele, né? Então, ó, os carros estão passando, sinal A aqui, vamos chamar um carro na rua A, então o carro vai parar. Eu vou chamar mais pedestres aqui,
Então eu vou controlando a minha cena, né, e vendo as interações todas entre as pessoas e entre as pessoas virtuais, né, e entre o ambiente. Então, esse software de simulação, ele foi então desenvolvido, né, ele é de propriedade da Alton. Eu vou falar um pouquinho da Alton. Então a Alton Automação e Robótica é uma empresa situada aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É uma empresa que nasceu, então, como vocês podem ver aqui, em 1997. Né? Então é uma empresa que tem mais de 20 anos aí na estrada da automação, da robótica. E eles, então, aqui trabalham com células robotizadas, com painéis elétricos, a parte de telemetria aqui, de saneamento, a parte de adequações de linhas de montagem, de prensas, conforme a norma NR12, e trabalham com bancadas didáticas, em várias áreas didáticas aqui, robótica, mecânica, automação, instrumentação. E eu vou entrar aqui dentro da área da automação. Então, veja, são várias bancadas físicas, né? Então, na parte aqui de CLP, ó, por exemplo, CLP S7200 da Siemens, M340 da Schneider, e aqui o classificador de peças, são bancadas físicas, bancadas reais, né? Aqui o portão de garagem, aqui o controlador de nível e temperatura, tem aqui controlador de servo, né? Posicionamento, e além das bancadas físicas, tem o simulador SimMac 3D aqui, que é o simulador que eu estou usando para fazer essa comparação. Então, está aqui o simulador, aqui tem mais informações, caso vocês queiram saber, e aqui tem os ambientes virtuais. Eu vou deixar o link da Alton aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu vou usar o controlador de semáforo, eu vou deixar no modo automático, aqui ele já está conectado com o meu CLP. Vamos voltar agora para o Codesys. Então, aqui no Codesys, esse que está aberto aqui é a solução do controlador de semáforos usando o LEDER. E aí eu vou abrir um outro arquivo aqui para mostrar para vocês. Junto com o simulador vem um caderno de exercícios, e neste caderno tem vários exercícios aqui. Vejo que nós temos aqui 44 exercícios para os 5 ambientes virtuais, e para o semáforo são 9 exercícios diferentes, e eu peguei um desses exercícios. Então vejam que esses exercícios eles têm desde o mais simples ao mais complexo, né? Usando o ambiente virtual. Então isso faz com que a gente possa trabalhar numa forma crescente de dificuldade. Isso é muito legal em termos didáticos. Então eu peguei um dos exercícios aqui e coloquei aqui as informações que eu vi lá no exercício, né? Então aqui eu tenho todo o acionamento da sinaleira do semáforo e também da sinaleira dos pedestres. Então vejam que aqui eu tenho todos os tempos, né? Então eu vou começar aqui com a sinaleira, ambas em vermelho, né? A sinaleira da rua A e da rua B em vermelho, e as duas faixas também em vermelho. Depois eu tenho um momento que a rua B vai ficar verde, permitindo a passagem de pedestres na faixa 1, então. Depois eu vou ficar com o amarelo, aí ambas sinaleiras vão ficar em vermelho durante um tempo de 5 segundos aqui, depois vai trocar, aí vai vir o verde para a rua A e o vermelho para a rua B. E ao final, mais uma vez, o estágio do amarelo. Vejam que eu tenho aqui 2 estágios, né? Eu chamei aqui de 2 o estágio 1, que é a passagem da rua B, e o estágio 2, que é a passagem dos carros pela rua A. Esse aqui é o ciclo normal de funcionamento de um semáforo. Por que eu coloquei aqui o ciclo normal? Porque existem outros ciclos, né? Existe, por exemplo, o ciclo do amarelo piscante, quando está de madrugada ou alguma outra situação. Que mais? E para eu organizar o meu software, então eu separei aqui todo esse ciclo de acionamentos em 6 grupos. Então veja, eu peguei os menores tempos aqui, 5 segundos, 45, 5 de amarelo, 5 de vermelho,
45 do estágio 2 e mais 5 de, de amarelo e vermelho no final. Então, eu peguei os menores tempos e dividi aqui. Então, eu tenho 6 grupos. Ó. O grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5 e 6. Então, antes de eu mostrar as soluções, o programador, né, ele precisa se organizar. E o primeiro passo para você... o primeiro passo é você entender o que o cliente está pedindo, né? Então, essa especificação ali que eu peguei lá do caderno de exercícios é uma especificação que na prática é uma especificação que o cliente está te solicitando. Então, a partir dessa especificação, você vai fazer o seu planejamento, né? E aí vai entrar a sua capacidade de organização e você vai fazer o planejamento conforme as técnicas de programação, conforme as linguagens que você conhece. Então, aqui eu já dividi nesses grupos porque eu sei que as linguagens que eu vou usar e as técnicas que eu vou usar esses 6 grupos então. Então, vamos lá. Então, aqui no Codesys, então eu já tenho aqui, ele já está online, então eu só vou desconectar aqui, vou dar um logout para mostrar algumas outras coisas para vocês aqui. Então, aqui no Codesys, eu vou ter o que aqui? Ó, eu fiz uma identificação, né? Então, semáforo pedestres 2, que é o exercício, versão 1.0, aqui eu botei o nome do programador, a linguagem Ladder, a técnica de programação cascata elétrica com maximização de contados, e aqui a data. Então, para essa aplicação, eu vou utilizar 6 variáveis do tipo booleana, né? São 6 grupos, e eu vou usar 6 temporizadores. Cada temporizador contando o tempo de cada grupo de trabalho. Aqui, usando a técnica cascata, eu tenho 6 grupos, né, de trabalho. Então, aqui, ó, grupo 1, grupos 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu tenho os temporizadores. Então, quando ele entra no grupo 1, já conta os 5 segundos. No grupo 2, conta os 45 segundos. No grupo 3, conta 5 segundos e assim sucessivamente. Para passar de um grupo para outro, eu preciso do grupo anterior. Então, para passar para o grupo 2, eu preciso do grupo 1, mais o que indica o término do grupo 1, que é o tempo aqui do grupo 1, que é um tempo, então, de 5 segundos. Aqui é um temporizador modelo TON, né, tipo TON. E, associado a cada grupo, eu tenho os sinais das saídas lá, né? Então, aqui o sinal verde da rua A vai acionar lá no grupo 5, o sinal amarelo da rua A vai acionar lá no grupo 6, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, grupo 5 aciona o verde da rua A, então se eu vier aqui, eu vou ver, ó, o grupo 5 aciona o verde da rua A. Então, fica muito fácil essa organização e essa técnica fica muito fácil de você fazer a solução. Então, vamos ver um outro aqui, ó. Ó, o sinal verde do pedestre da faixa 1, ele é acionado no grupo 2, R2 aqui. Então, se a gente vier aqui na tabelinha, então, a faixa verde aqui de pedestres da faixa 1 é acionada no grupo 2. Ó, então, está aqui o acionamento. Então, fica muito fácil, como eu falei. Então, aqui no Ladder e no Cascata eu tenho contatos, né? Contatos abertos, fechados, bobina, temporizadores. Enfim, então essa aqui é a solução. Agora eu vou abrir a outra solução, que é feita usando, então, a técnica cascata elétrica com variáveis. Então, a grande diferença aqui é que, ao invés de eu usar vários grupos, vários flags auxiliares, eu vou usar uma variável apenas. Estou usando uma variável do tipo byte aqui, eu chamei de variável sequência. Vou continuar usando os 6 temporizadores. E essa variável sequência, ela vai conter o valor do contador, daquela sequência que eu quero. Então, ele vai começar em 0, eu vou colocar o valor para 1. Quando valer 1, vou fazer os acionamentos e contar o tempo. Aí eu passo a variável para 2, conto o tempo, faço os acionamentos e assim sucessivamente. Então, aqui no programa, eu vou utilizar instruções de comparação de valores e de atribuição de valores. Então, vou mostrar aqui
por exemplo, quando a variável, então aqui eu estou usando um bloco comparador, esse aqui é de equate, de igual. Então, quando a variável for igual a 0, né, eu vou mover, então, para a variável sequência o valor 1. Aí, quando o valor for 1, ele vai fazer o sinal de saída lá, e quando a variável valer 1, vejam, quando a variável valer 1 e um outro equate aqui, ele vai contar o tempo, ele vai habilitar a entrada desse temporizador, contando o tempo de 5 segundos, e a saída deste temporizador, quando der os 5 segundos, vai mover o valor 2 para a minha variável. Então, jogando o valor para 2. E quando o valor for 2, eu vou fazer os acionamentos das saídas pertinentes. E quando o valor for 2 aqui embaixo, ele vai contar o tempo do temporizador R2, que é de 45 segundos. Quando fechar o tempo de 45 segundos, ele vai mover o valor 3 para a minha variável. Então, dessa forma, eu vou controlando o valor da variável, né, e acionando cada grupo, né? E aqui, então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Aqui, o sinal verde da rua B, quando que ele vai ser acionado? Quando a variável valer 2, então. Então, vamos ver se isso acontece. Ó. O sinal verde da rua B, ela é acionada, a saída digital é acionada quando? Quando o valor da variável for igual a 2. Então, está aqui essa instrução, justamente aqui. Tá? Então, se a gente comparar com o ladder, né, com o cascata elétrica com flags, né, feito em ladder, a grande diferença é que em vez de utilizar 6 flags booleanos, eu vou utilizar uma variável e vou usar essas instruções. Não vou usar contatos abertos e fechados, vou usar essas instruções matemáticas aqui de comparação, instruções matemáticas de atribuição de valor, né? Tem umas outras instruções aqui interessantes, né? Então, por exemplo, aqui, de maior ou igual, né? Então, aqui, por exemplo, sinal vermelho da rua A. Então, eu vou acionar quando a variável for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Então, sinal vermelho da rua A. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Sinal vermelho da rua A. Vejam que ele é vermelho quando vale 1, é vermelho quando vale 2, é vermelho quando vale 3 e é vermelho quando vale 4. Então, se a variável for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, eu aciono a saída vermelha da rua A. Então, essa instrução. Muito bem, então esse aqui é a solução, né, feita com a técnica cascata elétrica, usando variáveis. Eu vou me logar aqui com o CLP virtual para a gente poder ver. Ó, ele já está aqui no grupo 3. Ó, veja. Já passou aqui para o grupo 4. Eu consigo acompanhar as variáveis aqui. Ó. Aqui já está no grupo 5. O grupo 5 é um grupo de 45 segundos. Então, ó, o grupo 5 está contando o tempo aqui de 45 segundos. Ó. Então, já está em 12, 13. Então, quando fechar o tempo 5, o que ele vai acontecer? Ele vai acionar esse bitzinho aqui, e aí vai fazer o grupo 6, e o grupo 6 vai contar o tempo T6 aqui, e passar de grupo. Então, vamos lá, vamos só acompanhar essa troca. 42, 43, ele vai acionar agora aqui. Ó, já fez o grupo 6. Já fez o grupo 6, já está contando o tempo de 5 segundos, e já passou o tempo de 5 segundos, já foi para o grupo 1 lá. Ó. Então, aqui é dinâmico. E no meu simulador, então ele vai justamente fazer essa passagem, acionando aqui os sinais aqui da sinaleira no SIMAC. Agora eu vou parar a simulação dessa aplicação e vou passar ela para o meu POU 1 aqui. Ó. Eu estou rodando aqui o POU, né? O POU é Programming Unit Organization. Então eu vou desabilitar ele, vou remover aqui e vou passar a rodar, né? A rodar
o POU1. Então, aqui ele vai rodar, vejo que eu tenho um intervalo aqui de 20 milissegundos, o tempo de scan. Opa. Então aqui eu vou rodar o POU1, que tem o meu código usando justamente a comparação das variáveis. Então vamos logar de novo aqui. Agora ele vai pedir para transferir para o CLP virtual. Então eu vou fazer um download. Ele já colocou o CLP virtual em stop. Então ele vai compilar aqui o código, vai transferir. Já transferiu. Ó, a máquina está em stop, então essa parte vermelha aqui mostra que está em stop. Eu preciso vir e dar um run aqui. Vou dar um run. E aqui eu vou... Ó, já estou com a variável valendo 2. Né? A variável valendo 2, ele está contando o tempo aqui, ó, justamente do grupo. Essa variável é 2. Está contando o tempo, é um tempo de 45 segundos. Quando terminar esse tempo de 45 segundos, ele vai mover a variável para 3. E o grupo 2, aqui no SIMAC, é essa situação. É sinaleira verde da rua B, sinaleira em vermelho na rua A, permitindo então a passagem de carros pela faixa da rua B aqui. Ó, já passou de grupo, já foi para o amarelo, aí fica em vermelho, é uma segurança, né? Ficar em vermelho as duas faixas por um tempo de 5 segundos, e aí passa para outra situação, que é o verde da rua A. Vamos lá, eu vou agora desconectar aqui, vou dar um logout e vou abrir a aplicação usando o Graph7, então. Então o Graph7, enquanto abre, é uma linguagem estruturada de programação. Ela foi desenvolvida no final da década de 70, né, pela Associação Francesa de Cibernética e Técnica. E na década de 80 ela tornou-se uma linguagem padronizada chamada SFC, Sequential Function Chart, e é uma das linguagens padronizadas. Tem gente que não considera o Graph7 como uma linguagem de programação. Tá? Na norma, inclusive na IEC, me parece que lá realmente não é considerado uma linguagem, só são 4 as linguagens padronizadas, né? Ladder, texto estruturado, diagrama de blocos e lista de instruções. Essas são as 4 linguagens padronizadas, e o Graph7 é uma metodologia de organização. Eu, particularmente, se é uma metodologia ou se é uma linguagem, para mim, indiferente, para mim tanto faz. O que importa é que ela é estruturada, e aí ela resolve o meu problema. Esse é o que me importa. Bom, então aqui eu tenho a solução, então, usando o Graph7. Vejo que eu não uso nenhuma variável, não preciso usar nenhuma variável aqui. Eu já vou dizer por quê. Aqui, o Graph7, fundamentalmente, né, ele é composto por passos e transições. Associado a cada passo eu tenho ações, e associado a cada transição eu tenho condições. Então, vejam aqui, eu tenho um bloco inicial aqui, quando eu inicializo o CLP, digamos assim, o bloco inicial, o init, ele fica habilitado, porque aí o Graph7, por que ele é uma linguagem estruturada, organizada, né, para processos sequenciais? Porque para você ir para o próximo grupo, o próximo step, o step anterior ele tem que estar habilitado, e assim sucessivamente, o step anterior e a condição que passa de um step para outro. Então, vejam que para ir para o step 1, eu preciso que essa condição aqui esteja verdadeira. E essa condição, no caso, ela está sempre true. True é sempre verdadeiro aqui, então é só um passo de inicialização mesmo. Aí eu tenho o passo 1, para passar do passo 1 para o 2, essa condição aqui, ó, tem que ser verdadeira, ou seja, o tempo que o step 1.t é o tempo que ele fica no step 1. Tem que ser maior ou igual a 5 aqui, aí ele passa para o step 2. Então vejo que dentro da minha organização, se a gente lembrar aqui, eu tenho o quê? 6 steps aqui, ó, 6 passos. Então, da mesma forma aqui, eu vou ter 6 steps, ó, vejam.
6 steps sequenciais, do step 1 até o step 6. Associado a cada step eu tenho ações aqui, ó. Eu tenho ações, essas aqui, aqui dentro do Codesys eu posso programar ações externas aqui, que nem são essas, ou ações aqui internamente. Eu não vou mostrar isso hoje, em outro vídeo eu mostro isso. E aqui nas ações eu tenho vários tipos de ações aqui, ó. Né? Vamos ver se ele vai abrir aqui. Isso, eu tenho vários tipos de ações. D, DS, são os qualificadores da ação aqui, ó. N, P, R, S, também não vou explicar, não é momento agora de explicar tudo isso, tá? Mas o que é importante dizer é que essa... Ó, mudou para D aqui, eu não quero D, eu quero N. Eu quero N. Então, é importante dizer o quê? Que esse N, esse qualificador N, ele deixa ativo a saída ou a variável que eu escolhi aqui, enquanto eu estiver dentro do grupo. Então, enquanto eu estiver no step 1, o que vai acontecer? Eu vou ligar o sinal vermelho da rua A, vou ligar o sinal vermelho da rua B, vou ligar o sinal vermelho do pedestre da faixa 1 e vou ligar o sinal vermelho do pedestre da faixa 2, que é justamente essa condição aqui. Então, no step 1 eu tenho que ligar todos os vermelhos, ok? Aí vamos ver, no step 2, ó, no step 2 eu ligo o verde da rua B e ligo o verde da faixa 1. Então vamos ver se isso aconteceu aqui. No step 2 eu vou manter, né, o sinal vermelho da rua A ligado, vou ligar o verde da rua B, vou ligar o verde da faixa 1 e vou manter o sinal vermelho da faixa 2 acionado. Então, é bem simples, é bem tranquilo de fazer essa solução usando o Graph7. E para passar de um grupo para outro, como eu falei antes, é o tempo no grupo. Então, é ficar 5 segundos no grupo 1, depois ele vai ficar 45 segundos no grupo 2. Então, vejam aqui, ele vai ficar 5 segundos no grupo 3, 5 segundos no 4 e assim sucessivamente. Esses tempos também eles foram definidos aqui, ó, né? 5 segundos aqui para o grupo 1, 45 segundos para o grupo 2, 5 segundos para o grupo 3 e assim sucessivamente. Então isso aqui foi definido lá pela minha situação problema, lá especificado pelo meu cliente, né? E aí eu vou usar a linguagem ou a técnica que mais me convém para solucionar o problema do cliente. Então é isso que a gente precisa fazer. O programador ele soluciona o problema do cliente, né? Muito bem, eu vou compilar aqui. Vamos compilar e vou transferir. Já compilou aqui e agora eu vou transferir esse programa para o meu CLP virtual. Então ele já passou, veja que ele já habilitou o grupo 1, o init, ele já está apto, só que não está rodando ainda porque está em stop. Então vejam bem, quando eu der um run aqui, olha que bacana, né? Ele já passou para o grupo 1 porque está true, então passou, está contando o tempo. 5 segundos, já passou para o grupo 2. Ó, então, é assim que o Graph7 funciona, né? Então, passo a passo, a cada passo, ações, né? Aqui a gente está fazendo ações simples, que é só ligar ou, no caso, eu não estou desligando, porque quando ele sai do grupo, né, ele vai, se aquela saída eu não permanecer no grupo posterior acionada, automaticamente ela vai desligar. Por isso que é esse qualificador N, né? Então ele vai deixar a saída ligada enquanto estiver no grupo. Quando sair do grupo, automaticamente vai desligar. E para passar para o grupo posterior, o grupo anterior tem que estar habilitado. Então, cara, isso aqui estrutura, né, o meu software de forma bem legal. Ó, terminou os 45 segundos, passou para o grupo step 3, 4 segundos, passou para o 4. Vamos ver aqui no SIMAC. Deixa eu dar um automático aqui, ó, ele já tá rodando lá. Tá? Então aqui deve estar no grupo 5, se não me engano. Isso, grupo 5 é o verde da rua A. Isso aí, grupo 5, verde da rua A. E aqui eu estou justamente no grupo 5. Tá? Muito bem. Fazendo a comparação com o ladder, né, com o cascata elétrica com flags e com variáveis, vejam que aqui, deixa eu fazer o logout, vejam que uma grande diferença, né, é que eu não preciso
ter variáveis extras. Ó. Eu não tenho nenhuma lista de variáveis, nenhuma variável. Por que, que eu não tenho? Porque eu usei os temporizadores internos aqui, né? Então eu não precisei usar outros temporizadores, usei o próprio temporizador associado a cada grupo aqui, a cada step. E não precisei usar uma variável que contasse os passos ou os flags que fossem acionando a cada passo. Por quê? Porque o próprio Graph7 ele é estruturado passo a passo, né? Então eu não precisei fazer isso. Então, nesse contexto, o Graph7 ele parece ser mais simples do que os outros. E né? Efetivamente é. Independentemente da técnica de programação ou da linguagem que você vai usar, o importante é você viu, a gente viu que a gente consegue resolver o problema, né, com qualquer uma das linguagens e qual é uma das técnicas. Então, é tranquilo de fazer isso. E aí, cabe a cada programador escolher a melhor linguagem que mais adapta ou a técnica que mais se adapte, né? Então, agora o importante é você saber essas técnicas e saber essas linguagens para poder fazer a escolha certa. O problema é você não conhecer nenhuma técnica estruturada e não conhecer nenhuma linguagem estruturada ou aquela linguagem que você conheça, você não conseguir estruturar ela, né? Então, esse sim é um problema, tá? Então, eu fico aqui, me despeço. Um forte abraço, espero que você tenha gostado aí dessa comparação dessas linguagens, dessas técnicas. Deixe o seu like, se inscreva no canal Apaixonados por Mecatrônica, deixa a sua opinião aí do que você quer ver aqui no canal. Tá? Forte abraço, até a próxima.